Ninguém espera se tornar alguém que acredita em algo que sempre descartou como folclore e superstição. Crescendo no subúrbio de Massachusetts, cercado pela geometria previsível de centros comerciais e condomínios, ouvi muitas histórias sobre criaturas misteriosas que espreitavam nas densas florestas da Nova Inglaterra. Eram contos sussurrados ao redor de fogueiras de acampamento de verão sobre bestas enormes que andavam eretas pelos pinheirais, deixando pegadas gigantescas e galhos quebrados em seu rastro. Meus amigos e eu ríamos dessas histórias, fazíamos piadas sobre as fotos borradas, tiradas por pessoas com as mãos trêmulas, sobre indivíduos que afirmavam ter visto coisas impossíveis na mata, mas que, de alguma forma, nunca conseguiam capturar uma evidência clara. Eu sempre fui o cético do grupo, aquele que explicava cada som estranho na floresta com justificativas racionais, baseadas na biologia e na física. Aquele pio de coruja que soava quase humano, quase como alguém gritando por socorro, apenas uma coruja com um padrão vocal incomum, nada de sobrenatural. Aquelas pegadas enormes na lama que pareciam grandes demais para pertencer a qualquer animal conhecido, obviamente um urso, as marcas distorcidas e ampliadas pela chuva e pela erosão. Os galhos quebrados a mais de 2 metros do chão, que o folclore local atribuía a marcadores territoriais deixados por gigantes da floresta, danos causados pelo vento, nada mais. Ou talvez um urso se esticando para alcançar algo perfeitamente explicável. Eu atribuía tudo à imaginação e ao excesso de tempo na natureza, fazendo as pessoas verem coisas que não estavam lá. O reconhecimento de padrões funcionando a todo vapor em um ambiente que nossos cérebros não evoluíram para compreender totalmente. Nossas mentes são programadas para ver rostos nas nuvens, para encontrar significado na aleatoriedade, para criar histórias que expliquem o inexplicável. Era só isso que esses avistamentos eram, eu estava convencido. Apenas nossos cérebros buscadores de padrões trabalhando horas extras em um ambiente cheio de sombras e ambiguidades. Esse ceticismo, essa certeza absoluta na impossibilidade dessas lendas, essa confiança na minha visão de mundo racional, durou até a primavera passada, quando algo aconteceu nas florestas do norte do Maine que alterou fundamentalmente meu entendimento do que é possível neste mundo, que destroçou minha certeza confortável e a substituiu por admiração e confusão em igual medida. O que estou prestes a compartilhar com vocês não é floreado para efeito dramático ou entretenimento ficcional. Não estou tentando vender nada ou convencê-los de alguma agenda. Cada detalhe é exatamente como ocorreu, sem exagero, sem licença poética. E mesmo que quase 1 ano tenha se passado desde aquele encontro inicial, às vezes ainda me pego acordado à noite questionando se tudo foi real, se eu realmente vivenciei o que me lembro de ter vivenciado, apesar da evidência contínua que prova, sem qualquer dúvida, que foi real, que continua a ser real. Mas a evidência está lá, inegável e constante, me lembrando diariamente que o mundo é mais estranho e misterioso do que eu jamais imaginei, que existem coisas andando por esta terra que a ciência não catalogou, criaturas que existem nos pontos cegos do conhecimento humano. Depois que meu casamento desmoronou há 3 anos, uma dissolução que foi tanto inevitável quanto devastadora, eu precisava escapar da familiaridade sufocante da vida na cidade. Precisava fugir do apartamento onde cada canto guardava memórias de tempos melhores, longe dos amigos que não sabiam se ofereciam compaixão ou evitavam o assunto por completo, longe da rotina que antes proporcionava conforto, mas agora parecia uma prisão. Minha avó era dona de uma pequena cabana de caça nas regiões remotas do Maine.
uma propriedade que ela herdou de seu pai, que a construiu nos anos 40 como um lugar para escapar da civilização e caçar veados pelas matas de outono. A cabana fica a cerca de 88 quilômetros da cidade mais próxima, se é que se pode chamar de cidade um aglomerado de 300 pessoas, um armazém geral e um correio. Quando minha avó morreu, ela deixou a propriedade para mim, provavelmente imaginando que eu era o único na família louco ou desesperado o suficiente para realmente usar o lugar, para apreciar o que ela sempre chamou de a bênção da verdadeira solidão. Meus irmãos não queriam saber dela. Achavam que o lugar era um poço de dinheiro no meio do nada. Sugeriram que a vendêssemos para algum incorporador que a transformaria em um resort de caça para turistas ricos. Mas eu não podia deixar isso acontecer. Não podia deixar o lugar que minha avó amava se tornar algo comercial e artificial. A cabana fica em um vale cercado por densos bosques de pinheiro branco e pinheiro do Canadá, completamente isolada da civilização, de uma forma que é difícil de encontrar hoje em dia neste mundo interconectado. Não há linhas de energia que cheguem até aqui, nem postes de telefone, nenhuma evidência de infraestrutura humana além da própria cabana e da estrada de madeireira mal conservada que fornece o único acesso. Meu vizinho mais próximo, se é que posso chamá-lo assim, mora a aproximadamente 16 quilômetros por essa estrada de madeireira, uma estrada que mal é transitável na metade do ano, quando a época de lama a transforma em um atoleiro ou os montes de neve do inverno a fecham completamente. Ele é um senhor mais velho chamado Frank, que fica na dele e respeita os outros que fazem o mesmo, perfeito no que diz respeito a vizinhos. Nós acenamos quando passamos um pelo outro na cidade a cada poucas semanas. Trocamos algumas palavras sobre o tempo e a vida selvagem. E essa é toda a nossa interação. O isolamento era exatamente o que eu precisava quando me mudei para cá permanentemente. Eu ansiava por silêncio, ansiava por espaço, ansiava pela ausência de complicação e drama humano. Na cidade, eu estava cercado de pessoas, mas me sentia completamente sozinho. Aqui, de fato sozinho, eu paradoxalmente me sentia mais conectado a algo, embora não pudesse ter articulado o que era esse algo na época. A cabana em si é modesta em todos os sentidos. Essencialmente, um único cômodo grande, com um mezanino para dormir acessado por uma escada íngreme, uma área de cozinha que mal passa de um fogão de acampamento a gás propano e uma pia com uma bomba manual que puxa água de um poço e uma enorme lareira de pedra que fornece o único aquecimento durante os invernos brutais do Maine, quando as temperaturas caem regularmente abaixo de zero e a neve se acumula em montes mais altos que um homem. Não há sinal de celular aqui, nem conexão com a internet, exceto por um sistema de satélite que eu poderia ter instalado, mas optei por não fazer. Apenas o sussurro constante do vento por entre as árvores e o choro ocasional de um mergulhão vindo do lago a 5 quilômetros ao norte. À noite, o silêncio é tão profundo que é quase opressor se você não está acostumado, quebrado apenas pelos sons dos animais noturnos, cuidando de suas vidas, o pio das corujas, o ganido de coiotes distantes, o farfalhar de criaturas menores na vegetação rasteira. Eu ganho a vida com uma combinação de bicos na cidade, quando preciso de dinheiro para suprimentos que não consigo produzir, como farinha, café e combustível para o gerador que ligo algumas horas por dia, e coleta silvestre, que é um termo chique para colher plantas, cogumelos e outros materiais da floresta para vender a fornecedores de ervas e distribuidores de alimentos especiais. Minha avó me ensinou essa habilidade quando eu era jovem, me levando em longas caminhadas pela mata durante as férias de verão, me mostrando quais plantas tinham valor como alimento ou remédio, quais cogumelos eram seguros para comer e quais te matariam,
como ler os sinais sutis que indicavam onde ervas raras poderiam crescer. Na época, eu pensava que era apenas uma avó compartilhando seus hobbies com um neto, passando o tempo durante os longos dias de verão. Nunca imaginei que isso se tornaria a principal fonte da minha renda décadas depois. Depois que me mudei para a cabana permanentemente, aquela educação infantil se tornou minha base econômica. Algumas semanas eu passava 5 ou 6 dias na floresta, caminhando quilômetros com minhas sacolas de coleta e guias de campo, juntando o que a estação oferecia. Alhos porós selvagens no início da primavera, brotos de samambaia no final de abril, inúmeras variedades de cogumelos durante o verão e o outono. O trabalho me mantinha alimentado e me dava um propósito, uma razão para estar na floresta todos os dias, prestando atenção às mudanças sutis no ecossistema. O dia em que tudo mudou foi no final de abril, bem naquele momento perfeito em que o inverno finalmente solta seu aperto de ferro, mas antes que as moscas negras surjam para tornar a mata insuportável. As bétulas estavam apenas começando a brotar, seus galhos nus agora ostentando aquele tom particular de verde amarelado que sinaliza novo crescimento, e o chão da floresta estava coberto de flores silvestres da primavera. Eu havia preparado meus suprimentos habituais naquela manhã: sacolas de lona, minha faca de colheita, um cantil, um pouco de carne de veado seca e um mapa topográfico. E saí por volta das 8 da manhã para verificar um local a cerca de 6 quilômetros a oeste da cabana, onde eu sabia que crescia uma boa população de rampas. As rampas, também chamadas de alhos porós selvagens, eram uma das primeiras colheitas valiosas da primavera, seu sabor de alho apreciado pelos chefes. A caminhada estava linda, daquela maneira única das manhãs de primavera na Floresta do Norte. Tudo cheirava a fresco e vivo, após meses de dormência congelada, a terra exalando com alívio. Eu podia ouvir as rãs da primavera coachando de cada poça temporária, um som que sempre me deixava feliz, porque significava que o inverno tinha realmente acabado. O sol da manhã criava aqueles feixes diagonais perfeitos através da copa das árvores que os fotógrafos perseguem e nunca conseguem capturar direito. Cheguei ao local das rampas por volta das 10 e passei uns bons 90 minutos colhendo cuidadosamente, certificando-me de pegar apenas as plantas maiores e deixar muitas para trás para se reproduzirem. Minhas sacolas estavam ficando agradavelmente pesadas quando decidi explorar um pouco mais a oeste, em uma seção da floresta que eu nunca havia investigado a fundo. Foi quando ouvi algo que imediatamente disparou todos os alarmes primitivos no meu cérebro, ativou instintos que remontam a milhares de gerações. Não era um som que pertencia àquela mata. Nada como os chamados dos pássaros, ou o farfalhar de pequenos mamíferos, ou mesmo o grunhido ocasional de um urso. No início, pensei que talvez fosse o vento passando por uma árvore oca, mas quando parei de andar e realmente escutei, percebi que o ar estava completamente parado. Então, considerei que talvez estivesse ouvindo um veado ferido, mas isso era diferente, mais profundo, mais pesado. Era uma respiração. Percebi com um calafrio súbito, pesada, ofegante e desesperada, o tipo de arquejo que indica angústia ou ferimento grave. O som tinha uma qualidade rítmica, inspirando e expirando, cada expiração parecendo custar um esforço enorme. Toda a parte racional do meu cérebro me dizia para dar meia volta e voltar para a cabana. Na natureza, sons estranhos geralmente significam perigo, mas eu sempre tive essa necessidade compulsiva de investigar, especialmente quando envolve sofrimento. Deixei minhas sacolas no chão com cuidado e me movi em direção ao som, tentando pisar silenciosamente no chão macio da floresta. A respiração ficou mais alta à medida que me aproximava de uma pequena depressão no terreno. Uma bacia natural de talvez 12 metros de diâmetro, cercada por densos grupos de jovens pinheiros do Canadá.
Quando passei pela última cortina de galhos e vi o que estava fazendo aquele som, meu corpo inteiro travou. Por vários segundos, o tempo pareceu parar completamente, pois eu literalmente não conseguia processar a informação que meus olhos estavam enviando ao meu cérebro. A criatura era enorme, facilmente com 2,70 metros de altura, mesmo deitada como estava, apoiada contra uma rocha maciça. Estava totalmente coberta por um pelo grosso, que parecia quase marrom avermelhado, sob a luz do sol, que se filtrava pelas árvores, longo e um tanto emaranhado. Mas o que me impressionou com mais força foi como as proporções eram humanas. O torso era largo e musculoso, com ombros claramente definidos e um peito que subia e descia com aquela respiração ofegante. Os braços eram longos, mas não grotescamente, terminando em mãos que eram claramente mãos, não patas, com dedos distintos e polegares opositores. O rosto era algo entre humano e macaco, com uma arcada superciliar proeminente que lançava sombras sobre os olhos, um nariz chato com narinas dilatadas e uma boca que parecia capaz de muito mais expressão do que qualquer animal normal. Os olhos da criatura foram o que realmente me pegou, o que fez o choque inicial dar lugar a outra coisa, algo mais complexo do que simples medo. Eram grandes e escuros, quase pretos, mas com uma inteligência inconfundível por trás deles. Aqueles não eram os olhos de um animal operando por puro instinto. Eram olhos que pensavam, que avaliavam, que entendiam. E mais do que inteligência, havia emoção naqueles olhos, uma dor que era física e imediata, uma exaustão que ia até os ossos e um medo da morte que se aproximava inexoravelmente. A criatura estava me observando com aqueles olhos, e eu podia ver o cálculo acontecendo em tempo real, a avaliação de se eu representava uma ameaça, ou possivelmente desesperadamente algum tipo de ajuda. Nós nos encaramos pelo que pareceu uma eternidade. Durante aquele momento congelado, notei mais detalhes. A perna direita da criatura estava estendida em um ângulo anormal, dobrada de uma maneira que as pernas não deveriam dobrar, claramente muito ferida. O pelo ao redor da parte inferior da perna estava mais escuro que o resto, emaranhado com o que devia ser sangue seco. Havia um inchaço visível mesmo através do pelo grosso. A respiração da criatura era difícil, e eu podia ver a caixa torácica aparecendo através do pelo, um sinal de desnutrição grave. Esta criatura, seja lá o que fosse, estava morrendo. A criatura fez um som então, e é esse som que às vezes ouço em meus sonhos. Não era agressivo ou ameaçador. Era algo mais próximo de um gemido, uma vocalização de dor e desespero que comunicava sofrimento de uma forma que transcendia as espécies. Ela tentou mudar de posição e eu vi o estremecimento visível, o tremor que percorreu todo o seu corpo maciço. Naquele instante, todo o meu medo evaporou completamente, substituído por algo mais poderoso, uma empatia que se sobrepôs a todo instinto de sobrevivência. Isso não era um monstro ou uma ameaça, era um ser vivo em agonia. Pensei na carne de veado seca na minha mochila. Movendo-me muito lenta e deliberadamente, mantendo meus olhos na criatura o tempo todo, enfiei a mão na mochila e tirei uma tira. A reação da criatura foi imediata e poderosa. Suas narinas se dilataram dramaticamente, a cabeça se erguendo ligeiramente. Podia sentir o cheiro da comida, e a intensidade de sua resposta me disse tudo o que eu precisava saber sobre o quão faminta estava. Peguei um pedaço de carne e joguei suavemente, não diretamente na direção da criatura, mas a meio caminho entre nós. A tira pousou em um pedaço de musgo. Aqueles olhos escuros seguiram a comida, fixaram-se nela com uma intensidade que era quase dolorosa de testemunhar. Então, ela estendeu uma daquelas mãos enormes, os dedos se esticando em direção à carne.
A mão era gigante, com calos grossos e coriáceos na palma e nas pontas dos dedos. A criatura agarrou a carne e a levou à boca, praticamente inalando a tira. Joguei outro pedaço, este caindo um pouco mais perto. Ela o pegou com a mesma rapidez. Joguei um terceiro pedaço, depois um quarto, observando enquanto a criatura devorava cada tira. A cada pedaço eu dava um pequeno passo à frente, diminuindo gradualmente a distância entre nós. A criatura observava meus movimentos com atenção, mas não reagiu agressivamente. Eu tinha 2 tiras de carne de veado restantes. Em vez de jogar a próxima, eu a estendi com o braço totalmente esticado e dei mais 2 passos à frente. Agora eu estava a talvez 2,5 metros de distância, perto o suficiente para ver os pelos individuais em seu pelo, perto o suficiente para sentir seu cheiro, que era uma combinação de terra molhada, sangue seco e algo almiscarado, mas não totalmente desagradável. A criatura olhou para a carne na minha mão, depois para o meu rosto. A fome venceu. A criatura estendeu uma daquelas mãos enormes, alcançando-me, e eu fiquei perfeitamente imóvel. Seus dedos se fecharam ao redor da carne com uma gentileza surpreendente, pegando a tira da minha palma sem tocar na minha pele. Ela comeu este pedaço mais devagar, mastigando deliberadamente. Durante todo o processo, nunca tirou os olhos do meu rosto, estudando-me com uma intensidade que parecia quase desconfortável. A criatura fez outra vocalização, mais suave do que antes, quase como um suspiro. Então, olhou para sua perna ferida, de volta para mim. E naquele momento vi uma comunicação clara naqueles olhos, uma intenção e um pedido tão óbvios como se tivesse falado palavras. Ela entendia que precisava de ajuda e estava perguntando se eu poderia fornecer essa ajuda. Olhei para a perna com mais cuidado agora que estava mais perto. A fratura era óbvia, mais ou menos na metade da canela, com o osso claramente deslocado. Eu já ajeitei ossos antes, ajudei minha avó a colocar uma tala na perna do cachorro de um vizinho uma vez. O princípio básico é sempre o mesmo: imobilizar a fratura, mantê-la estável e reta. Olhei ao redor da depressão e avistei 2 galhos relativamente retos, cada um com cerca de 1 metro de comprimento, madeira de lei densa que parecia forte o suficiente para servir como talas. Eu os peguei e os mostrei à criatura, segurando-os ao lado de sua perna ferida sem tocá-la, comunicando minha intenção por meio de gestos. A criatura observou atentamente e eu vi a compreensão surgir naqueles olhos escuros. Aquele reconhecimento foi chocante em suas implicações. Esta criatura entendia princípios médicos que deveriam estar além da compreensão de um animal. A criatura mudou de posição ligeiramente, estendendo a perna ferida em minha direção o máximo que pôde, o que deve ter sido agonizante. Aquela cooperação deliberada selou minha decisão completamente. Eu precisava de materiais para amarrar a tala, e usei minha faca para cortar tiras da parte de baixo da minha camisa, sacrificando minhas roupas sem hesitação. Ajoelhei-me ao lado daquela perna maciça, minhas mãos realmente tremendo, e comecei o processo de ajeitar o osso. A criatura fez sons durante isso, gemidos baixos e choramingos que partiam meu coração. Mas ela não se afastou, nem tentou me impedir. Posicionei os 2 galhos de cada lado da fratura e comecei a enrolar as tiras de tecido ao redor deles, amarrando a tala o mais apertado que ousei. Todo o processo levou talvez 15 minutos, e no final, o suor escorria pelo meu rosto. Quando terminei, sentei-me nos calcanhares e examinei meu trabalho. Não estava perfeito, mas estava sólido. A tala mantinha a perna estável. A criatura olhou para sua perna, depois para mim, e fez um som que era inconfundivelmente grato. Então, ela me surpreendeu completamente ao estender uma daquelas mãos enormes e gentilmente, muito gentilmente, tocar meu ombro. O contato durou apenas 1 segundo, mas o significado era absolutamente claro. Obrigado.
Levantei-me e percebi que tinha usado toda a minha comida. Eu tinha uma caminhada de 6 quilômetros de volta para a cabana sem nada para comer. Mas o que me incomodava era deixar esta criatura aqui, ainda vulnerável. A recuperação levaria semanas, no mínimo. Eu não podia simplesmente ir embora. Levantei um dedo em um gesto universal de espere. Depois apontei para mim mesmo e, em seguida, na direção da minha cabana, tentando comunicar por gestos o que não podia dizer com palavras. Espere aqui. Eu vou voltar. A criatura me observou e eu vi compreensão em sua expressão. Ela sabia que eu estava saindo temporariamente, mas que voltaria. Juntei minhas sacolas de rampas e comecei a caminhada de volta para a cabana, minha mente a mil. O que eu tinha acabado de fazer? Que criatura era aquela? O Bigfoot deveria ser um mito, mas eu tinha acabado de tocar em um, alimentar um, colocar uma tala em sua perna quebrada. Era real, inegavelmente real. De volta à cabana, comecei imediatamente a preparar suprimentos. Cozinhei uma panela enorme de arroz e feijão. Fiz uma dúzia de sanduíches de pasta de amendoim, peguei algumas maçãs e cenouras da minha adega e enchi um cantil grande com água limpa do poço. Embalei tudo em uma mochila grande, junto com um cobertor de lã pesado e alguns suprimentos básicos de primeiros socorros. Saí novamente menos de 2 horas depois de voltar, a adrenalina me fazendo caminhar mais rápido do que o normal. Cheguei de volta à depressão enquanto ainda havia boa luz, e quando passei pela cortina de pinheiros, a criatura ainda estava lá. Sua cabeça se ergueu imediatamente quando apareci, e eu vi reconhecimento em seus olhos, seguido pelo que poderia ter sido alívio. Desembalei toda a comida que havia trazido e a espalhei. Ela comeu com um pouco menos de desespero desta vez, realmente tirando tempo para mastigar direito. Sentei-me a cerca de 2 metros de distância e observei. Era definitivamente uma fêmea. Eu podia ver isso agora na estrutura do corpo. Ela era magnífica, poderosa e selvagem. Quando terminou de comer, fez um som de contentamento, um pio suave. Peguei o cobertor que havia trazido e, movendo-me lentamente, o coloquei sobre seu torso. Ela olhou para o cobertor, depois para mim, e fez outro som de gratidão, puxando o cobertor para mais perto. Estabeleci uma rotina nos dias seguintes. Todas as manhãs eu acordava antes do amanhecer, preparava comida e suprimentos e caminhava até a depressão. Ela estava sempre esperando. Sempre parecia feliz em me ver, à sua maneira reservada. Eu trazia comidas diferentes, tentando descobrir do que ela mais gostava. Ela parecia apreciar mais carne cozida, mas também comia frutas com entusiasmo. Comecei a ficar mais tempo a cada dia, às vezes sentado lá por horas, apenas presente com ela. Desenvolvemos uma forma de comunicação que transcendia a linguagem, um sistema de gestos e vocalizações. Depois de cerca de 1 semana, notei que ela estava tentando colocar peso na perna ferida. A tala estava aguentando bem. Eu a verificava todos os dias, desembrulhando cuidadosamente as amarras para examinar o local da lesão, aplicando cataplasmas de ervas que minha avó havia me ensinado. 2 semanas após o encontro inicial, ela conseguia ficar de pé com apoio, usando um galho grosso como muleta. Observei com espanto enquanto ela se erguia à sua altura total, sendo pelo menos meio metro mais alta que eu. Na 3ª semana, ela estava dando passos hesitantes. Na 4ª, conseguia andar devagar sem a muleta, embora ainda mancasse visivelmente. Ela estava se curando e eu senti uma sensação avassaladora de dever cumprido, misturada com uma perda iminente. Percebi que ela não precisaria mais dos meus cuidados diários por muito tempo. O pensamento me encheu de uma tristeza inesperada. No que pensei que poderia ser um dos nossos últimos dias juntos, ela fez algo que me surpreendeu completamente. Ela se levantou, gesticulou para que eu a seguisse e começou a andar lentamente, para fora da depressão. Eu a segui.
e ela me levou mais fundo na floresta, para lugares que eu nunca havia explorado. Ela me mostrou a entrada de uma caverna escondida atrás de uma cachoeira, um carvalho maciço com marcas de garras profundas no tronco e um bosque onde maçãs silvestres cresciam em abundância. Era como se ela estivesse dizendo: "Este é o meu lar. Quero que você o conheça." Quando voltamos para a depressão, o sol estava se pondo. Ela olhou para mim por um longo momento, depois estendeu a mão e tocou minha cabeça gentilmente, sua mão enorme cobrindo todo o meu crânio, mas sem aplicar pressão. Então, ela fez um som que eu não tinha ouvido antes, uma vocalização complexa que parecia abranger gratidão, amizade e adeus, tudo ao mesmo tempo. Entendi então que ela ia partir. Eu assenti, sentindo a emoção apertar minha garganta, e disse: "Se cuida." Ela piou uma vez, virou-se e caminhou para dentro da floresta que escurecia. Só que não foi um fim, foi uma transformação. Eu encontrava presentes deixados na minha varanda pela manhã, oferendas que apareciam durante a noite, grandes galhos de lenha, cuidadosamente empilhados, uma pilha de cogumelos silvestres, comestíveis e valiosos. Uma vez encontrei uma perna de veado, recém-abatida e habilmente cortada. Eu sabia que eram dela, símbolos de apreço, sua maneira de retribuir o cuidado que eu havia demonstrado. Às vezes, eu a via de relance na floresta durante minhas expedições de coleta, me observando à distância, garantindo que eu estava seguro. Certa vez, durante uma tempestade particularmente violenta, olhei pela janela e havia ali uma silhueta maciça contra o céu iluminado por relâmpagos, verificando se a cabana estava segura. As pessoas ocasionalmente me perguntam se eu me sinto solitário aqui. Eu digo a elas que estou contente, que gosto da solidão. Não menciono a verdadeira razão pela qual nunca me sinto verdadeiramente sozinho. Nunca contei essa história em detalhes a ninguém. Eles não entenderiam, exigiriam provas, iriam querer fotografias ou vídeos. Mas ela não é um espécime a ser estudado. Ela é um indivíduo, um ser senciente com seu próprio direito à privacidade e autonomia. O que temos é baseado em respeito mútuo e confiança, e não violarei essa confiança sagrada. Ela me ensinou algo importante. O mundo é mais estranho e maravilhoso do que nossas estruturas científicas admitem. E aprendi que a bondade transcende as espécies, que a compaixão não requer uma linguagem compartilhada. Na semana passada, eu estava coletando cogumelos chanterelle e ouvi um som familiar vindo das árvores atrás de mim, aquele chamado característico. Virei-me para vê-la parada na beira da clareira. Ela acenou com a cabeça em direção à minha sacola, depois em direção a uma seção da floresta que eu ainda não havia explorado. Entendi imediatamente. Ela estava indicando que havia mais chanterelles naquela direção. Coletamos juntos, naquela tarde, trabalhando em um silêncio confortável. Minhas sacolas estavam transbordando quando o sol começou a se pôr. Ela me ajudou a carregar tudo de volta para a cabana. Colocou sua carga no chão com cuidado, fez nosso som de despedida e então se foi. Penso muito naquele dia. O dia em que a encontrei ferida e morrendo, o dia que mudou tudo. Eu poderia ter fugido com medo, poderia ter me convencido de que tinha imaginado, poderia tê-la deixado lá para morrer. Mas não o fiz. Escolhi a compaixão em vez do medo. E por causa disso, minha vida se tornou mais rica do que eu jamais imaginei ser possível. Tarde da noite, muitas vezes me sento na varanda da cabana com uma xícara de café, olhando para a floresta escura. E às vezes, se tiver sorte, vejo um movimento entre as árvores, algo maciço e inconfundível. Ela está lá, bem na beira de onde a luz da minha varanda alcança, observando. Eu levanto minha xícara em um reconhecimento silencioso, e ela responde com um pio suave que ecoa pelo ar da noite, e compartilhamos um momento de compreensão através da escuridão.
Esta é a minha vida agora, e eu não mudaria absolutamente nada.